Paz de Yahushua, irmãos e irmãs. No vídeo de hoje falaremos da conduta que as pessoas que se acham crentes têm e também falaremos de ataques espirituais. Nos dias de hoje qualquer um pode se sentir crente, mas quando vemos o comportamento da pessoa, aí notamos que de crente não tem nada. O que mais tem nas redes sociais são pessoas que já sabem da verdade, que já conhecem os nomes sagrados, mas tiram foto com decote, mostrando quase o peito todo. Tiram fotos empinando a bunda e, para disfarçar, cobrem a nudez, colocando os nomes sagrados em cima. E o pior é que os irmãos vão tudo curtir as fotos, colocam o coração, mas vocês não percebem que ao fazer isso está incentivando a promiscuidade. Podemos garantir uma coisa para vocês: a grande maioria desses pregadores são guias cegos, tanto das religiões quanto os de fora das religiões são todos cegos. Não aconselham as irmãs a se vestir com modéstia, só dizem de vestimenta por alto. Aí fica as irmãs tomadas por espíritos de prostituição, se maquiando, colocando shortinho curto na rua e com comportamentos de empoderamento, versículos bíblicos, achando que estão agradando ao Pai, mas sem elas perceberem que estão sujando a obra. Esses falsos pregadores não falam que casamento é apenas uma vez e que você não deve se separar, só querem falar versículos repetitivos que nem eles mesmos entendem. Aí isso faz com que muitos continuem sendo descrentes mesmo quando pensam que são crentes. Ninguém tá se importando com a conduta. Uma das coisas que vem crescendo ultimamente é uma grande quantidade de relatos de ataques tanto nas estradas, quanto no interior e nas florestas. As pessoas vão a lugares assim e encontram seres espirituais do mal e saem correndo de medo. Alguns voltavam e colocam oferendas, outros só sabem orar o Pai Nosso repetidas vezes, mas se afirmam crentes e não sabem nem repreender esses espíritos imundos, então não são crentes. Que tipo de crentes vocês são? Se têm medo do mal, as trevas repelem a luz que há em vocês. São descrentes que não têm confiança em Yahweh. Onde já se viu alguém que afirma servir ao Pai Celestial Yahweh e fica com medo de criaturas? Vocês por acaso receberam o espírito de medo? O espírito que o crente genuíno recebeu foi de poder, amor e equilíbrio. O Espírito Santo de Yahweh que nos capacita a enfrentar todos principado e potestade. Mas como você pode enfrentar um ser desse se você não tem conduta de crente? Ou você acha que esses seres não existem? Vocês brincam com as coisas espirituais, vocês só pensam no emprego de vocês, na escravidão de acordar, levantar, ir trabalhar, depois chegar em casa e ir dormir para no outro dia repetir a mesma coisa. Vocês não têm comunhão espiritual com Yahweh, então como querem chegar ao reino dos céus? Entenda uma coisa: quando você vive nessa escravidão, então você automaticamente está entregue aos demônios, pois você está tão ocupado no seu emprego, na sua faculdade, que você já está nas mãos deles. Você já está distante do Pai. Olhe à sua volta quantas pessoas vazias você vê. As brincadeiras que dizem pelos lábios são palavras indecentes, não são fiéis, amam o pecado, são briguentos e avarentos que priorizam o próprio ego. Então isso é ser pagão. Você está cercado de pagãos e está se comportando como eles, fazendo você ser um também. Olhe para a história de José do Egito. Ele esteve no Egito, mas ele não se comportou como o faraó queria. Ele foi fiel e não permitiu que o Egito habitasse no coração dele. Aí nós te perguntamos: onde está seu coração, irmãos? Como vocês têm se comportado? Você quando ora só sabe fazer oração repetitiva, ou você conversa com seu Pai que está nos céus? E quando você vê um demônio na sua frente, vai correr ou vai pedir a Yahweh que repreenda? O que é maior dentro de você, o amor por Yahweh ou a covardia para servir ao mundo? Tem tanta coisa errada que as pessoas fazem, mas não analisam a conduta própria para melhorar no dia seguinte. As pessoas não estão vivendo, pois elas estão vegetando em um mundo que as faz de escravas. Até quando você vai entristecer o coração do Pai? Até quando vai postar foto nas redes sociais fazendo texto se afirmando crentes, mas com os braços e os peitos à mostra para fazer seus irmãos tropeçar em lascívia? Até quando você vai viver de aparências achando que dinheiro, bens e fotos sorrindo na internet é felicidade? Até quando vocês vão correr quando ver uma criatura demoníaca?
Esse mundo está repleto de demônios, eles tomam forma de lobisomem, tomam formas de criaturas gigantes, eles possuem as pessoas para que elas fiquem agressivas e ignorantes, eles provocam impaciência, eles fazem as pessoas chamar palavrão, eles fazem você ficar viciado na pornografia para que eles possam se alimentar do seu corpo, eles mantêm as pessoas confortáveis como estão vivendo para que eles não as percam como escravos. Irmãos e irmãs, observem a maneira de viver de vocês. Fujam desses pregadores das religiões, com os que se dizem despertos do sistema, e tenham muitos cuidado, pois muitos vêm sendo idolatrados também ensinando regras de homens. Vocês devem ouvir quem fala as mesmas palavras que Yahusha falou sobre renúncia, santidade, amor, fé e como um crente deve caminhar. Vocês têm que tomar cuidado com a maneira que se vestem para não pôr seu irmão em tentação. Já pensou se hoje estivéssemos na época dos apóstolos? Será que você iam ver algum apóstolo fazendo posters apoiando o partido político? Algum apóstolo mostrando os bíceps? Será que você ia ver Maria e Marta mostrando os decotes? Tenho certeza que não, então, porque você insiste em se comportar como um mundo. Se você se comportar como um mundo, vai receber o juízo que está destinado ao mundo. Irmãos, quantos na internet não estão falando de se preparar para a tribulação armazenando alimento, mas e quando houver o grande terremoto que fará com que onde a terra vire água e onde a água vire terra, onde vão armazenar? E quando o absinto cair, que nenhuma planta ou fruto será comestível, onde vão armazenar? Vocês têm que viver na dependência do Pai. Ele fez maná vir dos céus para alimentar os hebreus no deserto. As crianças cresciam e as roupas cresciam junto. Me digam, irmãos e irmãs, o que há de impossível para Yahweh? Nada. Então busquem a Ele por amor, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Parem de se desgastar correndo atrás de ilusões terrenas. Você quer agradar a Yahweh? Olhe para Yahusha e imite a ele, pois ele é o perfeito exemplo a se seguir. Hoje, se você abrir a internet, você verá os líderes religiosos sendo idolatrados, os líderes dos falsos despertos sendo idolatrados, mas quando escutam alguém falando de obediência a Yahweh, todos fecham os ouvidos, mas nenhum está preparado para suportar um ataque espiritual. Nenhum aguenta ficar uma noite de sono acordado para aconselhar um irmão que precise. Quando observam alguém que precisa de um conselho, eles dizem apenas que vão orar e jogam os irmãos fora, pois não aprenderam nada. Não sabem que estamos nessa terra para servir. Irmãos e irmãs, se preciso for, passe a noite sem dormir para aconselhar um irmão seu. Se preciso for, ore com a pessoa e suporte os ataques espirituais juntos, pois isso é ser uma igreja. Se alguém pedir que você caminhe com ele 1 quilômetro, vá com ele 2, pois foi isso que Yahusha ensinou. Se você fizer apenas o que te pedem, então você é um servo inútil. Você, quando vai fazer a obra de Yahweh, você deve fazer da melhor maneira que você. Tudo que vamos fazer devemos fazer com amor e sem buscar lucro ou recompensa. Olhem para o perfil de vocês nas redes sociais de conselho. Apague fotos que exponham seu corpo para não fazer as pessoas que vão ver seu perfil te desejarem e entrarem em adultério, pois não é porque todo mundo faz um mau comportamento que nós devemos fazer igual. Tenha cuidado também com as palavras que saem da sua boca, pois muitos chamam palavrões. E aí, quando os demônios aparecem na frente, ficam com medo, mas ninguém tem medo de fazer coisas erradas, não é? A língua humana tem poder tanto de abençoar quanto de amaldiçoar a vida de uma pessoa. Então observem cada palavra da sua boca, pois alguém que se diz crente deve falar como Yahusha, de amor e fé. Se os irmãos estiverem em alguma localidade que tenha ataques de séries paranormais, não tenham medo em momento algum. Orem para que o Pai os proteja, pois nada acontece conosco se não for da permissão do Pai. E se você chegar a ficar frente a frente com uma criatura dessas, clame a Yahweh para que repreenda. Tenha fé. Um filho de Yahweh não pode temer ao mal, pois os nossos irmãos do passado que foram escolhidos, eles não tinham medo de enfrentar nada por amor a Yahweh. Sejam crentes não só pelos lábios, mas pela conduta. Um verdadeiro filho de Yahweh se comporta de maneira digna do deitar ao levantar. Não vire as costas para servir a alguém. Não trate os outros com desprezo, pois devemos tratar a cada um da maneira que gostaríamos de ser tratados. E para finalizar, estejam verdadeiramente alerta para a quem vocês dão ouvidos a respeito da fé, pois muitos enganam vocês com palavras doces sem falar da obediência, que é o mais importante, se quisermos chegar de vestes brancas diante do grande trono de Yahweh.
Música